Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma consagração na presença de Deus, adorando, louvando e bendizendo o seu santo nome. E eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 18. Salmo 18. Abra sua Bíblia no Salmo número 18. Glória a Jesus. Esse salmo foi escrito, o Espírito Santo deu assim a inspiração a Davi, justamente quando o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e o livrou das mãos de Saul. Então é um salmo, é um cântico de adoração, de gratidão ao Senhor por livramento, pelas pelejas que Deus trava em nosso favor e às vezes nós não estamos nem vendo e os seus anjos estão guerreando em nosso favor. Então ele começa assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Aleluia. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com teu auxílio posso atacar uma tropa. Com meu Deus posso transpor muralhas. Ele é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele confiam. Pois quem é Deus além do Senhor?
E quem é rocha senão nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como o da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os alcançasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó que o vento leva, pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça das nações, um povo que não conheci, sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Te agradecemos pela tua palavra e nos entregamos a ti humildemente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, Deus, Ele sempre está pronto a pelejar por nós. Enquanto nós líamos esse salmo, eu estava me lembrando das vezes que Deus me deu livramentos de assaltos, de balas que não tinham como errar. O camarada não tinha como errar o tiro na minha frente, a arma assim, a questão de um palmo de distância do meu rosto. Livramentos que Deus já me deu. E aí, o que ocorre? Quando nós nos lembramos do que Deus já fez na nossa vida, é impossível nós ficarmos prostrados. É impossível, não tem como. Não tem como, parece que há pessoas que têm uma certa amnésia e esquecem o que Deus fez, aí se prostram por qualquer coisa, se deprimem por qualquer coisa, se arrasam por qualquer coisa. Mas é impossível a gente ficar prostrado quando traz à memória o que pode nos dar esperança. É impossível. Você se lembra que o Senhor esteve contigo na hora da enfermidade? Você se lembra que o Senhor mandou socorro numa hora de privação material? O Senhor chegou junto trazendo uma solução financeira, uma solução para aquela situação que você não via saída. Você se lembra de um milagre de Deus, de um livramento de Deus, e não tem como você ficar prostrado quando vem a luta. A luta vem, é claro que quando ela vem, nós podemos fazer como o salmista, ele diz assim, que ele clamou, ele gritou por socorro. Então na hora da aflição você grita por socorro, você não fica se deixando abater pela situação, você se ergue, levanta um clamor ao Senhor e a palavra de Deus se cumpre, clama a mim e eu te responderei. Então Deus responde com livramento, Deus responde com solução, Deus responde com cura, Deus responde com graça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós devemos fazer? No versículo 39 tem uma dica para nós. Deste-me força para o combate, deste-me força, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Deste-me força. Nós devemos estar sempre ligados à fonte do suprimento eterno, do suprimento divino. Devemos estar sempre atentos, sempre ligados à fonte. Como disse o louvor que foi cantado aqui, o número 77, guarda o contato. Quem guarda o contato está sempre ligado. Existe dentro dos interruptores de lâmpadas
duas pecinhas pequenininhas de metal, de bronze, e essas pecinhas então, quando você fecha o interruptor do lado de fora, essas peças se unem. No que elas se unem, fechou o contato. Enquanto aquele contato estiver ligado, a lâmpada está acesa, a televisão, o rádio está funcionando. Quando você desliga, abre o contato, aí a lâmpada se apaga, o aparelho elétrico, o eletrodoméstico se desliga. Por quê? Porque você abriu o contato. Então, como nós queremos estar sempre com as nossas lâmpadas acesas, devemos guardar o contato com o nosso Salvador. Como diz o hino 77, guarda o contato com o teu Salvador. Então, esse contato, porque ele é a fonte de suprimento divino, de energia inesgotável, inextinguível. E essa energia, quando nós fechamos o contato na oração, quando nós fechamos o contato no louvor, quando nós fechamos o contato na comunhão com Ele, na palavra dEle, nos lembrando do que Ele fez na sua palavra, do que Ele faz através da sua palavra, do que Ele já fez na nossa vida, então nós estamos com o contato ligado, trazendo à memória o que nos possa dar esperança. O contato está ligado, não desligue o seu contato, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então fique ligado à fonte do suprimento divino, louvado seja o nome do Senhor. Diga para alguém nessa manhã: fique ligado à fonte do suprimento divino. Fique ligada à fonte do suprimento divino. Fique ligada à fonte do suprimento divino. Louvado seja o nome do Senhor. Não se desligue, guarda o contato. Glória a Deus. Nosso adversário tem estratégias para nos derrotar, para querer nos enganar e confundir, né? Uma das maiores estratégias dele é nos manter sem acesso a esse contato, nos manter desligados desse contato. Uma das maiores estratégias do nosso adversário é nos afastar da fonte de suprimento. Você tem os abastecimentos de água das cidades, então vem de rios, vem das nascentes, e quando chega num determinado lugar é represado e dali é canalizado para as casas. Se arrebentar um cano daqueles, a sua casa fica sem água. Acabou o suprimento. Satanás quer arrebentar nossos canos, nossas ligações a Deus, para impedir o nosso acesso ao suprimento de Deus. Então a estratégia dele, uma das estratégias mais usada por ele, é afastar as tropas inimigas dos postos de abastecimento. Nas guerras é feito isso. Os postos de abastecimento ficam vulneráveis, a tropa vai e procura, a tropa inimiga chega ali e procura dominar um posto de abastecimento. Essa greve, o abastecimento, o suprimento dos supermercados está comprometido porque houve uma estratégia de cortar o suprimento. O diabo quer cortar o nosso suprimento divino também, né? Então, com isso, a ideia, a intenção é tornar impossível aquele exército oponente de ter acesso a munição e outros suprimentos como comida e água. Então, numa guerra é feito isso. Essa estratégia que foi feita agora recentemente dessa greve, ela paralisou, tornou a sociedade e o governo vulnerável às vontades daquela classe. Então, quando se descobre como tornar alguém vulnerável, aí aquela pessoa fica nas mãos daquela outra pessoa. Então nós não podemos permitir que o adversário venha romper o nosso contato com Deus, porque nós ficaríamos vulneráveis a ele, ao inimigo, né? Então, o lado desligado dos suprimentos, o que acontece? Ele vai se tornando fisicamente exausto, vai ficando sem munição, vai ficando sem saber como administrar a sua escassez de suprimento. A Bíblia mostra, num período em que a cidade de Samaria foi cercada, a Bíblia mostra que
aquela cidade foi cercada de uma maneira. Samaria era o reinado de Israel, né? Tinha o reinado de Judá, que era Jerusalém, e o reinado de Israel, que era governado em Samaria. E a cidade foi cercada, e a Bíblia mostra que tamparam impediram os abastecimentos de mantimento, porque sitiaram a cidade e não tinha como entrar nenhuma carroça, e a cidade não tinha plantação. Dentro da cidade não havia provisão de comida. E aí o que acontece? Entulharam os dutos de água e a cidade ficou sem água e sem comida. E aquilo foi um desespero total para os moradores de Samaria. A ponto, veja só como o desespero, como a pessoa está sem contato. Quando a pessoa está sem contato, sem suprimento, olha o que acontece. Duas mães se consorciaram para comerem os próprios filhos. Trágico, né? Triste, uma coisa terrível. E aí uma das mães foi e sacrificou o filho e as duas comeram. Aí chegou a vez da outra fazer a mesma coisa. Aí quando estava para fazer, o rei saiu para vistoriar a cidade, ver o caos na cidade, e quando ele ia passando, ele viu a briga daquelas duas mulheres e soube o motivo. A falta de suprimento fez aquelas mães, numa atitude desesperada de sobrevivência, se consorciarem para sacrificar os próprios filhos para poder se alimentar. Doloroso, terrível. Aí quando a gente vê assim uma falta de suprimento dos supermercados, a gente vê já o pessoal em pânico, entrando em pânico. Então o inimigo quer que o povo de Deus entre em pânico. Muitos obreiros, pastores, pessoas tementes a Deus, muitas vezes caem nessa cilada do adversário. Deixa de orar, deixa de buscar o suprimento divino. Assim como há necessidade de suprimento material nos supermercados, há muito mais necessidade da provisão divina do nosso azeite nas nossas lâmpadas, da provisão de Deus para a nossa fé. Então as pessoas ficam muitas vezes tão envolvidas na obra do Senhor que deixam de ouvir o Senhor lhes falar. Marcos capítulo 6, versículo 31, nos mostra que Jesus chamou os discípulos para um lugar no deserto, para descansarem, mas nesse descanso eles iam recarregar as suas baterias espirituais, eles iam estar recebendo provisão divina juntamente com Jesus. Então, independente de quanto a pessoa seja favorecida pelo poder e pela unção do Espírito Santo, enquanto estivermos na terra, enquanto aquele pastor, aquele profeta, aquele vaso de Deus estiver na terra, ele vai ter um corpo físico limitado, que vai sentir cansaço. O homem espiritual, ele pode ser capaz de viajar milhares de quilômetros por minuto. Como isso, pastor? Irmãos, a Bíblia mostra lá o Filipe, quando saiu de Samaria e foi pregar ao eunuco. Ele pregou para o eunuco ali no caminho que vai para Gaza, e quando ele acabou de batizar o eunuco, ele foi arrebatado e foi levado para um outro lugar, a quilômetros de distância, e quando ele abriu os olhos, ele já estava no outro lugar. Lá no livro de Atos a gente lê isso. Então, Deus transporta o crente tanto no espírito, na oração, como pode transportar até fisicamente a quilômetros de distância para outros lugares. Aquele crente pode ficar acordado noite após noite, orando, estudando a palavra, ministrando a necessidade dos outros. Espiritualmente pode, mas fisicamente se desgasta. Você quer ver uma coisa que eu acho um negócio assim meio extremo, meio absurdo? Depois do culto as pessoas ficarem pedindo oração. Porque é um desgaste, porque se a pessoa não conseguiu crer durante o culto, ela não vai crer depois do culto. Há lugares onde os pastores se submetem a esse tipo de coisa, ficam ali orando por B, por C, por A. Mas depois do culto, se você não conseguiu crer durante o louvor, não conseguiu crer durante a palavra, não conseguiu crer enquanto estávamos ali orando,
Você não vai conseguir crer, ainda que a gente passe 10, 20 dias em vigília e oração e jejum direto, a pessoa não vai conseguir crer. Então eu acho que pastores se desgastam orando após o culto, quando na realidade o culto já é a hora de Deus agir. Deus age em qualquer momento, mas não há necessidade de ficar desgastando fisicamente o servo de Deus, o servo de Deus, porque ele já entregou a mensagem de Deus, que é a palavra de Deus que aumenta a nossa fé, e pela palavra de Deus é que nós vamos crer e receber o nosso milagre. Louvado seja o nome do Senhor. O corpo se fatiga. Ah, mas se eu não fizer, a tarefa não será realizada. Existe um conceito humano, vaidoso, de que nós acharmos que nós é que fazemos. Eu não faço nada, quem faz é o Senhor. E quanto mais nós descansarmos nele, mais fácil para ele fazer. Mais fácil para ele trazer as pessoas de longe e de perto, despertar as pessoas, trazer de volta, fazer o milagre, né? Quanto mais nós aprendemos a descansar nele, mais fácil para ele fazer. Amém, Paulo Roberto? Amém. Quanto mais você descansa no Senhor, mais fácil para ele operar na sua vida, operar através de você, realizar os planos dele. Porque se ele dá planos, ele dá também a estratégia para realizar os planos e realiza conosco, porque o trabalho de Deus é um trabalho de cooperação, trabalhar juntos. Nós somos cooperadores de Deus, nós trabalhamos juntamente com ele e ele trabalha conosco. Então guarda o contato, fique ligado. Muito frequentemente essa ideia de homens e mulheres que se sentem o chamado de Deus, ficam presos a essa ideia de achar que são eles que vão fazer. Eu não faço nada, quem faz é o Senhor. Toda a glória e toda a honra pertence a Ele. Recentemente eu estou em contato com algumas irmãs, algumas famílias lá no México, uma família no México, uma família nos Estados Unidos. Estou em contato com essas pessoas que passaram aqui pela igreja, algumas delas, e me falando dos milagres que aconteceram, do agir de Deus, e o esposo já está fazendo a obra do Senhor lá no México. E então, o que acontece? Se eu fosse pensar que era eu que estava fazendo, não teria acontecido nada. Como eu sei que não sou eu, o Senhor fez, e aí chega até nós a notícia do que Ele fez, para nós entendermos que foi Ele que fez e não fomos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, parece que o descanso não faz parte do ministério para alguns irmãos, né? Que Deus não pode prosseguir sem eles. Eu tinha esse pensamento, de eu achar que era eu que fazia. E aí o Senhor nos mostra que não somos nós, é Ele que faz, e Ele faz perfeito. Aprender a descansar em Deus. Essa é uma forma de orgulho espiritual, quando a pessoa acha que pode fazer, que só ela que vai fazer, só ela que pode. É orgulho espiritual. Está aí o irmão Paulo Roberto dirigindo a parte inicial do culto, aí que está uma beleza. E se chamarmos a irmã Maria ou a irmã Maria de Jesus, também vai ser uma beleza. E se chamarmos o irmão Reginaldo, vai ser uma beleza. Então, o que acontece? Quando eu acho que só eu que posso fazer, eu, além de atrapalhar os irmãos de fazerem, ainda atrapalho Deus de agir, porque Deus quer agir muitas vezes através daquele irmão, daquela irmã que vem aqui e canta o hino 77. Guarda o contato, né? Daquele irmão, daquela irmã que vem aqui e lê a palavra, como foi lida a palavra nessa manhã, né? Isaías capítulo 12, né? Então Deus falou e impulsionou o pastor a trazer a palavra, confiando nesse Deus que nos mantém ligados a Ele, e o suprimento vai descendo do céu. Aleluia. A obra de Deus, ela não está condicionada a eu achar que sou eu que faço. Pelo contrário, a obra de Deus acontece quando eu creio que é Ele que vai fazer. Por isso tem muita gente aí que já perdeu a coragem de orar pelos enfermos, porque acha que é ela que vai curar, acha que é ela que vai fazer, e como sabe que não faz, então entra o conflito, a pessoa, não, eu vou orar, mas se Deus quiser curar, Ele cura, viu, meu irmão? Já se exime da responsabilidade de orar a oração da fé.
Que a oração da fé levanta o doente, né? Então a pessoa já se exime da responsabilidade da oração da fé, porque ela não consegue crer, porque ela já viu que ela não pode. Então ela, sabendo que ela não pode, então ela já não consegue crer que Deus pode. Não permita, meu irmão, minha irmã, não permita que o seu zelo pessoal e a compaixão pelos perdidos controlem e determinem as suas ações. Você deve deixar que Cristo seja o seu agente controlador. Quando Ele está realmente no controle, as coisas acontecem, as coisas fluem. Eu estou orando, nesta manhã eu estou orando por algumas pessoas. Irmã Marina, lá de Nova Iguaçu, a irmã Andréia, lá do México, a irmãzinha lá dos Estados Unidos. Louvado seja o nome do Senhor. Estou orando por pessoas que eu nem conheço. Estou orando por nós aqui. E estou orando sabendo que não sou eu que faço, mas o Senhor faz, para que a honra e a glória e o poder e o louvor sejam dados a Ele. Irmã Fátima, lá nos Estados Unidos, por essa situação que ela apresentou de alguém que está precisando de cura, de libertação, de cura na alma. E eu creio, Senhor, que o Senhor está operando, aonde essa palavra chegar, alguém será tocado pelo Teu poder, alguém se levantará do leito pelo Teu poder, alguém voltará a enxergar pelo Teu poder, alguém será ministrado poderosamente pelo Teu Espírito para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Amém, glória a Deus. Porque eu sei que não sou eu que faço, mas agindo Deus, quem impedirá? Então eu te agradeço, meu Pai, pelo que o Senhor está operando no nosso meio, nesta hora. Pai querido e santo, e que nós possamos manter esse vínculo, esse contato, possamos ficar ligados ao Senhor, que é a fonte eterna do suprimento para nossas almas, do pão nosso de cada dia, da provisão para a nossa saúde e muito mais para a nossa vida espiritual. Assim eu oro, Pai querido, entregando os teus servos e servas que estão aqui presentes e aqueles que estão acompanhando nessa hora essa palavra, que sejam tocados, que sejam alcançados, que sejam fortalecidos, que sejam curados, que sejam renovados no poder do Teu Espírito, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. Glorifique e aplauda o nome do Senhor, igreja. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus.